Então vamos lá, né? Essa questão dos Estados Unidos serve para mostrar o abismo existente entre a esquerda americana e a esquerda brasileira. Vamos qualificar isso para não gerar confusão. Existe uma radicalização acontecendo no Partido Democrata ao longo das últimas décadas. Tem um esquadrão que tomou de assalto o partido, uma turma woke, uma turma que flerta até com Hamas, o esquadrão lá da Ilhan Omar, da Rashid Tlaib e companhia, AOC, e essa turma não tem nenhuma diferença do PT e do PSOL. Essa turma é o PT e o PSOL dentro do Partido Democrata. Mas tem a velha guarda, que é mais confundida com os nossos tucanos. Tanto é que você vê vários tucanos agora falando: puxa, fiz o L e votei num apoiador do Hamas. Eles só não são também humildes e honestos o suficiente para virar e falar: fiz lambança, né? Eles continuam cegos, ou até mais cegos, né, Caio? Então, eles não têm essa umbridade de virar e falar: puxa, eu fui tomado por um nojo estético, por preconceito ideológico. Não, eles estão lá histéricos com a questão da esquerda apoiando o Hamas. Alguns são judeus, como o Caio Blinder, que eu mencionei, né? O Blinder, porque é cada vez mais cego, né? E não consegue ligar Lé com Cré e falar: meu Deus, eu apoiei isso por questões que eu preciso rever. Aqui nos Estados Unidos, o Black Lives Matter apoiou o Hamas, o MST no Brasil, idem. E quem é que recebe apoio dessa turma? Exatamente, os tucanos costumam dar apoio. Então, existe essa tensão dentro do Partido Democrata. Mas, justiça seja feita. O Joe Biden está tomando o lado certo da história, em que pese a responsabilidade dos democratas nessa lambança, o Obama por fazer acordo de pai para filho com o Irã, o Biden por depois fazer o mesmo, pela saída trabalhada do Afeganistão, dando as armas para o Talibã e por aí vai. Xerife frouxo atrai os inimigos da liberdade, ficam mais ousados. É o que está acontecendo no mundo hoje, né? Então, se fosse o Trump, o presidente, viu? Talvez não tivesse chegado a esse ponto, né? De lambança com Ucrânia invadida pela Rússia e Israel invadido pelos terroristas do Hamas. Mas uma vez que aconteceu, o Joe Biden está com alguma clareza moral e fez um bom discurso na semana passada, né? Declarando apoio total e restrito a Israel e Ucrânia, e pedindo um pacote de 100 bilhões de dólares, grosso modo, para ajuda humanitária e ajuda militar a ambos os países, porque não se conversa com tiranos, ditadores como Putin ou terroristas como Hamas. Então, aplausos para o Biden nesse momento, né? O Conselho de Segurança da ONU é um lixo, basta ver os países que compõem esse troço, aquilo não serve para nada. Tem a Rússia e os petrodólares árabes muçulmanos usando como marionete alguns países, tem ditadura que desrespeita direito humano o tempo inteiro, Líbia, Cuba, esses países já fizeram parte desse conselho. Então, aquilo não serve para nada. Imagina se a paz no mundo dependesse do Conselho de Segurança da ONU. Nós estávamos todos falando russo ou chinês, né? Então, ainda bem que tem os Estados Unidos, mesmo com esse problema todo da esquerda radical, dos globalistas, que ameaçam a soberania dos países e tudo mais. Então, não é a solução, mas entre uma porcaria e uma porcaria muito, muito pior, a gente fica com a porcaria globalista ocidental. É exatamente a mesma análise que eu fiz desde o início, que eu falava assim, vendo alguns pseudo-conservadores flertando com Putin como solução para o Ocidente. O Ocidente está domado por wokes e globalistas, e Trudeau, e Macron, e Biden, tem que vir o Putin. Ele fez um discurso belíssimo em favor da família, tudo balela. O cara é um agente soviético, da KGB, né, que enalteceu recentemente Fidel Castro e Che Guevara, que considerou a queda da União Soviética a maior tragédia geopolítica da história. Putin é um psicopata, um assassino, né? Então, na época da Guerra Fria 1.0, você tinha lá a União Soviética e o Jimmy Carter, um bobalhão que deixou até a revolução dos ayatollahs no Irã acontecer. Um bobalhão. Mas entre o bobalhão americano e os malucos soviéticos, não tem dúvida que você tem que defender os Estados Unidos. Os Estados Unidos, com todos os defeitos, ainda são aqui, né, o bastião da liberdade de expressão, primeira emenda, de proteção à liberdade de expressão com base no próprio indivíduo, segunda emenda. Eu falei que os judeus tinham que se armar, né, porque o próprio Caio Blinder falou que a polícia soltou alertas de risco e tudo. Eu falei, todo judeu devia se armar, aliás, todo cidadão de bem. Você não acha que esse é um bom momento para trazer esse debate à tona, Caio? E eu fui muito cortês, né, muito cordial com ele. E ele falou: peçam para cancelar o Constantino, denunciem esse cara por defender o direito de se armar. Segunda emenda da Constituição Americana, aqui na Flórida, no-brainer, né? Não é um issue isso. Então veja o nível que essa turma chega de incoerência, não consegue ligar Lé com Cré. Pois bem, com todos esses defeitos da esquerda, Biden está aqui, apoio para a Ucrânia, certo, apoio para Israel, certo, e no Brasil a esquerda defendendo o Putin e defendendo o Hamas. Esse é o abismo que nos separa. Dito isso, só para fechar o longo comentário, a Ana pediu para eu falar bastante hoje. Por que